aí, meus amores? E aí, como é que vamos? Muitas novidades? Vamos continuar o nosso estudo? Capítulo 32, Notícias de Veneranda. A gente poderia dizer que esse capítulo é um capítulo um pouco ecológico, né? Porque nós vamos ver lá as instalações da colônia que foram feitas pela Veneranda. Então, o que acontece? Quem é Veneranda, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, ela é uma das 12 ministros, né? Um dos 12 ministros do Ministério da Regeneração. A gente sabe, vimos logo lá no início do livro, que cada ministério tem 12 ministros. E ela é uma das ministras, né, lá da regeneração. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Nós vamos ver dados biográficos da ministra Veneranda e vamos acompanhar os benefícios prestados por ela à colônia Nosso Lar. Conhecer um pouquinho do trabalho da ministra lá na colônia. Então, André Luiz fica sabendo que os denominados salões verdes, local que existe lá na colônia, né, estão em todos os recantos de Nosso Lar e que servem para a realização de conferências, encontros de visitantes e visitas do governador para conversar com os trabalhadores e com os ministros. Nós sabemos, né, dos benefícios que a natureza traz para nós, tanto no mundo material e também no mundo espiritual. É pureza, né? É reconforto, é energização. Então a ministra Veneranda, ela manipulou, né, aquele ambiente todo para propiciar esses salões verdes, aonde são feitos os congressos, as reuniões e as visitas num ambiente de paz e tranquilidade. Narcisa informa que foi a ministra Veneranda a intelectual do projeto de aproveitamento da natureza no processo educativo. As ideias partiram da ministra Veneranda. Iniciado há 40 anos, surgindo assim os salões naturais. No Ministério do Esclarecimento, o que ela fez? Construiu um castelo de árvores em forma de estrela, onde cada ponta é um salão e no centro um enorme aparelho cinematográfico permite projeções distintas simultaneamente para as 5 pontas. E a gente sabe, né, se a gente coloca uma musiquinha de fundo, se a gente bota um rio, uma cachoeira, um mar, as ondinhas batendo, que isso nos traz harmonia. Então a ministra Veneranda utiliza isso para propiciar esse ambiente também de harmonia e equilíbrio no mundo espiritual. Aí nós temos aqui uma referência no livro A Vida Além do Véu. É o primeiro livro, eu já falei isso aqui, vou repetir, é o primeiro livro que fala sobre a vida no mundo espiritual, tá? Na página 59, é uma parte que fala sobre a vegetação. Diz que, assim, ó, eles estão relatando, né, o que o reverendo viu no mundo espiritual. Temos agrupamento de árvores em bosques, com os canteiros que limitam os caminhos, com a disposição dos regatos e cachoeiras que se encontram em diversos recantos dos terrenos. Tudo foi previsto com grande sabedoria e forma lindo cenário. Só para corroborar, né, para confirmar essa disposição de vegetação, de natureza, o quanto isso é importante, tá? Continuando no livro, os bancos e as poltronas dos salões naturais são esculturados na substância do solo, cobertos de relva perfumada e macia. Ambiente bem aconchegante e acolhedor. No mês de dezembro, a irmã Veneranda reserva a mais preciosa decoração para a cidade, que recebe os mais belos pensamentos e
os mais belos pensamentos e as mais fortes promessas dos encarnados na Terra, quando reafirmam suas esperanças e serviços às esferas superiores em homenagem a Jesus. A gente sabe que a época do Natal, a gente às vezes diz assim, é comércio. Tudo bem, a gente sabe que é comércio. Mas nós ainda, pobres mortais, ainda tão imperfeitos, nós ainda precisamos dessas datas pontuais, dessas ocasiões pontuais, para canalizarmos o nosso pensamento. Isso devia ser uma constante, não tinha que ser a Páscoa para a gente pensar em Jesus, não tinha que ser o Natal para a mesma coisa, não tinha que ser o Dia das Mães para pensar na mamãe, o Dia dos Pais para pensar no papai. A gente devia ser uma constante em nossas vidas, o amor, a fraternidade, a caridade, os bons pensamentos. Mas a gente foge, né? A gente escapola o nosso pensamento e se detém em coisas mais na matéria, coisas mais que não são tão edificantes assim. Então essas datas são pontuais e necessitamos ainda. E eles estão registrando aqui que na época do Natal é quando a gente está com o pensamento, as promessas, pro ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não sei o quê. E a gente fazemos listinhas, né, do que fizemos no ano, o que pretendemos fazer no outro. Então é uma data importante, tá? Nós temos aqui não a referência no livro que eu gosto muito, Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Gleber. Eu uso também muito esse livro como fonte de estudo, tá? Lá tem uma passagem que diz assim: quando se emite, estando encarnado ou desencarnado, pensamentos elevados, de frequência vibratória mais ampla, a mente irradia-se em frequências e faixas cada vez mais altas, sendo impossível dissociar a questão moral da potência mental, no que se refere à evolução do espírito. Quanto mais moralizado o ser, melhores pensamentos ele terá, maiores aspirações, né, ele vai abraçar e mais evoluído ele vai ser, né, vai caminhar para isso cada vez mais. Então a gente não pode associar pensamentos em frequências altas com a questão moral do ser, tanto seja encarnado quanto seja desencarnado, tá? Voltando para o capítulo, esse capítulo que eu acabei de falar aqui da Medicina da Alma, para quem quiser anotar, está no capítulo 9, que se chama Corpo Mental. Esse trechinho que eu li aqui para vocês e a gente discutiu um pouquinho. Voltando para o capítulo, informa ser a irmã veneranda a entidade com maior número de horas de serviço na colônia, que é o espírito mais elevado da colônia e, com exceção do governador, é a única que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Ó, que delícia, né? Que maravilha. Esse governador, que a gente não vai passar o livro nosso lá todinho, a gente não vai ser apresentado a ele de forma assim mais contundente, né? Ele só vai ser citado em alguns capítulos e até eles não falam nem o nome, tá? Continuando, as fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam-na com a medalha do mérito de serviço, sendo a primeira em nosso lar a recebê-la pelos seus serviços prestados à colônia, né? E exatamente por ela ter prestado 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interrupções, reclamações e esmorecimento por mais de 200 anos. A gente ainda está bem distantezinho disso, né? A gente ainda reclama, mas quando a gente pensa assim, morreu, acabou, morreu, vou descansar, não, aí começa o trabalho evolutivo, aí é que a gente vai poder ser até mais útil, né, sem estar atrelado ao corpo físico, e é assim que a gente tem que tentar ver e tentar aproveitar. Humilde, a irmã entregou o troféu aos arquivos da cidade e solicitou que encerrassem as homenagens seguintes. Quer dizer, ela colocou o troféu não individual, mas como
coletivo da colônia, como um trabalho que juntou várias mãos, não é isso? Há mais de 1000 anos, nossa irmã trabalha pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Quer dizer, além dela estar no trabalho espiritual na colônia, ela também tem os seus amores na terra e trabalha por eles, luta por eles, vibra por eles, procurando sempre interceder quando é possível, tá? Para concluir, que esse capítulo foi o que eu falei, era um capítulo mais assim que a gente já conhecia venerando, um capítulo mais natural, né? Ecológico, por assim dizer. E nós temos aqui a referência do Evangelho, que vai falar aquela passagem maravilhosa no capítulo 17, o capítulo C de Perfeitos, que vai falar sobre o homem de bem, né? Que a gente pode dizer tranquilamente que Veneranda é um exemplo da mulher de bem, do espírito do bem, né? Então, nós também temos no capítulo 7, que diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre de espírito não é monetariamente, mas pobre de espírito pela humildade. E a Veneranda mostrou isso em todas as suas atuações frente à organização da colônia, né? Lá do ministério. Então, nesse capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, diz assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Realmente, né? Às vezes a gente até está mais humilde quando a gente está precisando, quando a gente está carente, quando a gente está em sofrimento. A gente se apruma um pouquinho, melhora, passa aquela fase ruim, a gente fica se sentindo de novo dona da cocada preta, né? Como a gente pode dizer popularmente. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Se eu não olhar o meu irmão de igual para igual, eu não vou ser caridoso. Se você caridoso, será para aparecer, para me mostrar, né? Mesma coisa, sempre com segundas intenções, tá? Para me promover. Aí lá no livro, aqui no Evangelho, né? No Evangelho diz: ó, não, pois que este sentimento nivela os homens. Quer dizer, eu não posso ser caridoso se eu não for humilde. O sentimento, né? Ele nivela. Então só vou ajudar se eu me colocar na mesma posição do meu irmão. Dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Certo? Então, quando eu percebo que todos nós somos irmãos, claro, de forma heterogênea, cada um de nós num estágio, com um ideal, com um pensamento, com anseios, com dúvidas diferentes entre nós, mas todos irmãos caminhando para o mesmo objetivo, eu irei ser mais humilde, porque eu verei no outro a projeção de mim mesma. Aí me lembro lá do Evangelho, né? Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Então, assim a gente conclui aí o capítulo 32. Muito obrigado, meus amores. Uma excelente semana para todos.